Bem-vindo de volta ao Carsportes, o canal onde mergulhamos fundo nas histórias das aeronaves mais lendárias, nas armas mais modernas e nas tecnologias aéreas que mudaram o rumo da guerra. Hoje, vamos falar sobre um dos interceptadores mais icônicos da Guerra Fria, o Convair F-106 Delta Dart. Um avião que foi considerado o auge da defesa aérea dos Estados Unidos. Mas não vamos parar por aí. Também vamos analisar os mísseis brasileiros de 2026, seu desempenho, avanços tecnológicos e preços atuais. Então, prepare-se para uma viagem no tempo entre o passado supersônico e o futuro da indústria bélica. Tudo começa com a história do Convair F-106 Delta Dart. O F-106 foi uma evolução direta do F-102 Delta Dagger, desenvolvido pela empresa Convair. Entrou em serviço em 1959, no auge da tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Seu propósito era simples, mas vital: interceptar bombardeiros inimigos antes que eles chegassem ao território americano. Com seu design em asa delta e linhas afiadas, ele parecia um foguete com asas, e voava como um. O coração dessa máquina era o poderoso motor Pratt & Whitney J75P17, capaz de gerar até 24.500 libras de empuxo com pós-combustão. Isso permitia ao F-106 atingir impressionantes Mach 2,3, mais de 2 vezes a velocidade do som. Seu teto operacional era de cerca de 17.000 metros, o que lhe dava uma vantagem estratégica para interceptar ameaças em grandes altitudes. Os pilotos diziam que voar o Delta Dart era uma experiência suave e precisa, uma das melhores aeronaves em asa delta já construídas. Em termos de aviônicos, o F-106 estava à frente do seu tempo. Ele foi um dos primeiros aviões a contar com um sistema de controle de armas totalmente integrado, o Hughes Ma-1. Esse sistema se comunicava diretamente com radares em solo por meio de um link de dados, recebendo instruções automáticas de interceptação. O computador de bordo calculava rotas e até sugeria o momento ideal para o disparo. Imagine isso nos anos 50, era como ter um copiloto digital ajudando o piloto em tempo real. O armamento também era algo fora do comum. O F-106 não carregava canhões no início, ele confiava exclusivamente em mísseis. Tinha um compartimento interno que abrigava 4 mísseis AIM-4 Falcon e um foguete nuclear Genie. Sim, um míssil nuclear capaz de destruir formações inteiras de bombardeiros com uma única explosão. Mais tarde, foi adicionada uma metralhadora M61 Vulcan opcional, mas o objetivo original era o combate à distância, antes que o inimigo tivesse chance de reagir. Durante sua carreira, o F-106 se tornou o pilar da Força de Defesa Aérea do EUA. Não era feito para combates próximos como o F-4 Phantom II, mas sim para uma função muito mais específica: interceptar, atacar e desaparecer. Serviu de forma ativa de 1959 até o final dos anos 1980, provando ser confiável, rápido e mortal. Muitos especialistas o consideram o interceptador mais puro já criado pelos Estados Unidos. Um destaque especial vai para sua aerodinâmica. O formato em asa delta proporcionava estabilidade em alta velocidade, mas exigia habilidade em pousos e manobras lentas. Mesmo assim, o desempenho era espetacular. Em 1959, o F-106 quebrou o recorde mundial de velocidade, atingindo 2.455 km/h a 12.000 metros de altitude. Um feito histórico que mostrou do que o Delta Dart era capaz. E há uma história lendária sobre o Cornfield Bomber. Em 1970, durante um treinamento, um F-106 entrou em parafuso e o piloto foi forçado a ejetar. Mas, inacreditavelmente, após a ejeção, o avião se estabilizou sozinho e pousou suavemente em um campo coberto de neve em Montana, praticamente intacto. O jato foi recuperado, reparado e voltou a voar. Isso mostra o quão estável e bem projetado ele era. Com o tempo, o F-106 recebeu várias atualizações. Para se manter relevante, novos radares, melhorias nos sistemas de controle e reforços estruturais prolongaram sua vida útil.
Mas, nos anos 80, era inevitável a chegada da nova geração, o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon, que o substituíram gradualmente. Mesmo assim, o Delta Dart manteve seu status como um ícone da aviação. Hoje, vários exemplares do F-106 estão preservados em museus nos Estados Unidos, como relíquias de uma era dourada da engenharia aeronáutica. Seu design e filosofia influenciaram projetos futuros, principalmente na integração de radares e mísseis. O Delta Dart provou que um avião não precisa ser um caçador ágil para dominar o ar, basta ser rápido, inteligente e preciso. Agora vamos avançar para 2026 e olhar para o futuro, mais especificamente, para o poder de fogo do Brasil. O país tem se destacado cada vez mais na indústria de defesa, com empresas como a Vibraz, Mectron e SEAT desenvolvendo mísseis de altíssima tecnologia que já competem no cenário internacional. O mais famoso deles é o Avenida TM-300, também conhecido como Matador. É um míssil de cruzeiro superfície usado pelo sistema Astros 2020. Ele pode atingir alvos a mais de 300 km de distância, com um sistema de guiagem que combina GPS e navegação inercial, garantindo precisão de poucos metros. Em 2026, o modelo atualizado alcança até 500 km de alcance, o que o coloca em nível comparável a mísseis táticos da OTAN. Seu custo gira entre 1,5 e 2 milhões de dólares, extremamente competitivo diante de rivais como o americano ATACMS. Outro destaque é o Adarter, míssil Arar de quinta geração desenvolvido em parceria entre Brasil e África do Sul. Equipado com um sensor infravermelho de imagem, o Adarter pode detectar e seguir alvos em ângulos muito amplos, ideal para combates a curta distância. Compatível com caças modernos como o Gripen e da FAB, o míssil custa em torno de 480 mil dólares por unidade em 2026, bem mais acessível que o M9 vezes Sidewinder americano, que ultrapassa 600 mil. O Brasil também tem o Mar-1, um míssil antirradiação projetado para destruir radares inimigos. Com alcance de cerca de 100 km, ele é usado para abrir caminho para outras aeronaves em missões de supressão de defesa aérea. O preço gira em torno de 900 mil dólares, tornando-o uma opção muito econômica para países que buscam tecnologia confiável sem depender de superpotências. No setor naval, o destaque é o MENSUP, um míssil antinávio que voa rente ao mar, difícil de ser detectado por radares. Seu alcance chega a 70 km e o custo é de cerca de 800 mil dólares. Apesar de não ter o alcance de um Exocet ou Harpoon, seu preço e integração com diferentes plataformas o tornam uma escolha excelente para marinhas regionais. Em 2026, o Brasil exporta seus mísseis para diversos continentes, América do Sul, África e Ásia, conquistando mercados que buscam equilíbrio entre custo e desempenho. Sua neutralidade política e produção nacional fortalecem a confiança dos compradores. E o melhor, a manutenção e o suporte são locais, o que reduz custos e aumenta a eficiência. Comparando com o passado, é impressionante o salto tecnológico. Enquanto o F-106 usava mísseis AIM-4 com guiagem primitiva por radar ou infravermelho simples, hoje os mísseis brasileiros contam com sensores inteligentes, navegação via satélite e até links de dados em tempo real. É uma evolução de 6 décadas, da interceptação visual para o ataque de precisão automatizado. E quando olhamos para os custos, a vantagem brasileira é clara. O Avenida TM-300 entrega alcance e precisão por menos da metade do preço de mísseis similares do Ocidente. O Adarter oferece desempenho de ponta com um valor muito mais acessível. É uma combinação de inovação e custo-benefício que coloca o Brasil em posição de destaque no mercado de defesa mundial. Agora, imagine se o F-106 Delta Dart pudesse contar com essa tecnologia de 2026, radares modernos, mísseis inteligentes, capacete com mira integrada. Seu potencial seria ainda mais impressionante. O design aerodinâmico do Delta Dart ainda hoje poderia competir com jatos modernos se fosse atualizado com eletrônica contemporânea.
É a prova de que a boa engenharia é atemporal. Quando colocamos o F-106 e os mísseis brasileiros lado a lado, vemos duas eras unidas por um mesmo objetivo: dominar através da precisão e da inovação. O Delta Dart representou o auge da interceptação tripulada. Os mísseis brasileiros representam o futuro, o poder da inteligência artificial, da autonomia e da eficiência. Encerrando este review, fica claro que o Convair F-106 Delta Dart foi um marco na história da aviação. Um avião elegante, veloz e inteligente, que definiu o conceito de interceptador puro. E hoje, o Brasil carrega esse legado de precisão e desempenho com seus sistemas de mísseis modernos, acessíveis e eficazes. Do rugido supersônico do F-106 ao silêncio mortal dos mísseis brasileiros, há uma linha contínua, a busca pela perfeição tecnológica. O Delta Dart pode não voar mais, mas seu espírito vive em cada nova geração de armas guiadas. E o Brasil, com sua engenharia avançada, é a nova fronteira dessa evolução. Obrigado por assistir ao Carsportes. Se você gostou deste mergulho no Convair F-106 Delta Dart e nos mísseis brasileiros de 2026, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aí embaixo qual avião ou sistema de armas você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima, mantenha os olhos no céu e os motores rugindo.